Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos fazer aqui uma questãozinha de vestibular no Instituto Federal de Alagoas, ok? Olá, a lógica estuda os valores das sentenças e suas relações e muitas vezes usa a simbologia dos conjuntos para expressar essa linguagem. Por exemplo, seja um conjunto dos jogadores de futebol e o conjunto dos atletas denotados por F e A. Então, nós temos dois conjuntos aqui, o conjunto F e o conjunto A, beleza? A sentença lógica, todo jogador de futebol é atleta, significa que, para qualquer elemento X pertencente a F, tem-se também que X pertence a A. Representamos simbolicamente por F está contido em A. Então, F está contido em A. Ou seja, o conjunto F está contido no conjunto A. Beleza? Pessoal, então nós estamos trabalhando aqui a ideia de conjunto, teoria dos conjuntos, tá? Então nós temos aqui, ó, uma representação que eu gostaria de esclarecer para vocês antes de nós respondermos aqui esta questãozinha, tá? Bom, essa primeira situação que nós temos é exatamente o que ele explicou no enunciado, tá? Então esse aqui é o nosso primeiro exemplo, onde ele fala assim: para cada elemento pertencente a F, ele também pertence a A. Ou seja, F está contido em A. Então ele está dizendo que os jogadores são atletas, beleza? Então nós temos aqui que F está contido em A, tudo bem? Então esse primeiro exemplo representa o F está contido no conjunto A. Bom, uma outra representação, um outro exemplo que eu tenho aqui para vocês é esse aqui, ó, tá? Essa representação, existe uma intersecção entre o conjunto A e o conjunto F. Essa representação aqui, pessoal, é exatamente a simbologia da pergunta. Sendo assim, a simbologia F não está contido em A, expressa corretamente pela lógica que. Então, olha lá. Essa ideia que ele fala de F não está contido em A, isso significa que existe pelo menos um elemento de F que não pertence a A, beleza? Ou seja, existe jogador de futebol que não é atleta. Então a gente já está respondendo aqui a questão. De novo, o que significa não estar contido? Isso significa que nem todos os elementos de F está contido em A, mas existe uma intersecção, que é o que nós colocamos aqui, ó. Você tem o D, o E e o F, são elementos que pertencem a F, mas também pertencem a A, beleza? Então é exatamente essa ideia que nós temos, que F não está contido em A. De novo, nem todos os elementos de F estão contidos em A. Esse exemplo 3 eu coloquei aqui para vocês para fazer a diferença, tá? Porque você pode até falar, professor, mas o F também não está contido em A. Sim, eu até concordo com vocês, mas o que acontece aqui é que o A e o F, nesse caso, são conjuntos disjuntos. O que isso significa? São conjuntos distintos, eles não possuem uma intersecção. Então, existe uma diferença acerca desse conjunto disjunto e o que está contido. Então, de novo, quando eu falo que um conjunto não está contido em A, nesse caso, eu estou dizendo que nem todos os elementos de F pertencem a A. Beleza? Então, olhando para as nossas alternativas, a gente já pode fazer algumas eliminações. Olha lá. Apesar que a gente já respondeu, mas vamos comentar. Na letra A está dizendo assim, ó. Nenhum jogador de futebol é atleta. Nenhum jogador de futebol é atleta. Então, esse é o caso aqui, ó. São conjuntos e juntos. Então, não é o que a gente quer. Isso aqui não nos interessa. Letra B. Todo atleta é jogador de futebol.
todo atleta é jogador de futebol, isso é uma relação do exemplo 1. Isso aqui não me interessa também. Agora, existe jogador de futebol que é atleta? Não. Existir jogador de futebol que é atleta? A questão é, nem todo jogador de futebol é atleta. Então eu não posso dizer que existe jogador de futebol que é atleta. Essa relação é nem todo, tá? Então nem todo jogador é atleta. Então a gente já elimina também essa letra C. Existe atleta que não é jogador de futebol? Pessoal, essa relação existe atleta seria a seguinte escrita, ó, se eu tivesse colocado assim, ó, o A não está contido em F. Então seria a alternativa D, mas não é o que eu estou colocando. Eu estou dizendo que F não está contido em A. Então essa relação quer dizer que existe jogador de futebol que não é atleta, beleza? Então a letra D a gente elimina. E a nossa relação aqui, como correta, é a letra E. Ok? Bom, espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.